Ajude a mensagem da cruz a entrar nos lares brasileiros. A tarefa suprema da igreja para com o mundo é a evangelização. Vamos aproveitar o tempo, abrir mais congregação, abrir novas igrejas, né? Mais gente no exército de Deus, mais gente na missão. Estamos ao vivo 7 dias da semana, 24 horas por dia. Compartilhe nossos links com seus contatos do WhatsApp, publicando em seu Facebook, comentando sobre nossos vídeos no YouTube. A satisfação da nossa alma, a resposta para as nossas perguntas, nós só encontramos em Jesus Cristo. Assim, utilizaremos a internet para um fim proveitoso, a evangelização. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do Senhor Jesus. Esse é o programa Mundo Real da Assembleia de Deus Central em Gramacho, uma igreja viva 24 horas, uma igreja que ama você. A nossa igreja está localizada na Avenida Daci Vargas, 701, no bairro de Gramacho, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Além da nossa sede internacional, estamos espalhados por vários outros municípios da cidade do Rio de Janeiro e pelo Brasil. Se você quer mais informações e quiser participar de uma de nossas reuniões, você pode entrar em contato com o telefone que está aparecendo aqui na tela para você, que os pastores e missionários estão a postos, prontos para lhe dar maiores informações. E como você sabe, o programa Mundo Real, nós aqui compartilhamos a fé, a palavra de Deus, testemunhos e oramos por você. Aliás, no final do programa nós estaremos fazendo uma oração por você que está precisando de um milagre em qualquer área de sua vida, tá bom? Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele fez, faz e continua fazendo na vida de quem crê. Como você tem acompanhado, nós, durante a nossa programação de segunda a sexta, através do Facebook e YouTube, nós estamos aqui trazendo trechos de mensagens pregadas pelo nosso reverendo José de Santana Santos. O nosso pastor tem sido usado por Deus e tem trazido mensagens poderosas, inspiradoras, e é o que você vai conferir daqui a pouquinho neste programa. Eu quero também dizer que se você quer participar de uma de nossas reuniões, não hesite, nós estamos com o templo aberto, estamos respeitando o protocolo, a portaria do município, mas se você quiser participar do culto presencial, você pode entrar em contato conosco, que vai ser uma alegria receber você e toda a sua família, tá bom? Fica agora com um trecho da mensagem pregada pelo nosso reverendo e não esquece que daqui a pouco nós vamos orar por você e contar aquilo que Deus tem feito nesta igreja, nesse ministério, na vida de quem decide crer. Roda aí. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, não, capítulo 6 não, perdão, capítulo 8, eu vou ler alguns textos, tá? Para vocês, assim, só passar o espanador na nossa memória, porque é uma manhã muito de celebração, sabe? O povo de Deus tem que celebrar e também se apropriar das promessas, né? Eu acredito que a maioria dos irmãos ouviram muitas mensagens aqui. Porque aqui a gente evoca os princípios para a contribuição. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, concedidas às igrejas da Macedônia. Bom, qual é uma das marcas da igreja da Macedônia? É que eram irmãos, atenção, que habitavam numa região de condições precárias. Então, vamos guardar isso. Então, nunca pode ser desculpa não ofertar por causa da condição social. Vocês, por favor, amem Jesus e a Bíblia e fiquem do lado da palavra de Deus. Tá? No versículo 2 diz:
porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Já vem mais um desafio. Já vem mais um desafio, né? Não ouça essa música de quem quer que seja. Segue o que você crê. Amém? E que você tem experimentado ao longo dos anos. E vamos para experimentar mais, né? Então diz assim, Paulo fala, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, boa vontade, para poder fazer acontecer a coisa. E no versículo 4, Roberto Oliveira ainda diz assim, pedindo-nos, eles pediram, com muitos rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. Eles pediram. Ô Paulo, eu quero participar, né? Ô Paulo, eu quero, pedindo. E não somente fizeram como nós esperávamos, vírgula, mas deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Depois no 8:9, Paulo fala, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiaste não só a prática, mas também o querer convém. Completai a obra tal, etc. Aí vamos lá para o capítulo 9. Que é só para poder explicar aqui alguma coisa, que eu tenho que repetir sempre. 9:6 diz assim, isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Vou repetir, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto do coração, não com tristeza ou necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Há uma ênfase de Deus assim acompanhando os corações na hora de uma oferta. Né? Agora, eu presto atenção no versículo 8. A consequência, Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda a boa obra. Bom, aqui é importante lembrar, porque quando a pessoa contribui e faz a oferta, a gente percebe que o diabo tenta se meter, né? E às vezes a pessoa pegar um aspecto, achar que se trata, né, de você dar essa oferta, então vai vir um dinheiro. Isso é errado. Não é? As bênçãos são múltiplas. Então, é por isso que Paulo fala em toda a graça. Fala comigo, toda a graça. Eu não sei se foi a semana passada, a gente conversou com um dos irmãos da nossa igreja, que ele é um semeador. Ele é um ofertante. E ele começou a contar, Deus tem me abençoado, reverendo, tal. E uma das bênçãos foi a filha dele, né, numa determinada localidade desse Rio de Janeiro, né, escapou da morte. Escapou da morte. No momento que houve o tiro, né, parece que aí o Senhor falou com ela, abaixa, né, ela fez assim, a bala passou, raspou a cabecinha dela. Oi? A filha do Celso Miranda. Ele não contou com a gente? Foi muito tiro no carro. Né? E eu me lembrei desse aqui, toda a graça. Fala assim, tem sobre ti, ofertante, a promessa de poder colher no âmbito de toda e qualquer situação que possa surgir. Não é apenas assim, né? Quer dizer, eu coloquei um dinheiro e estou recebendo. Não olha só desse lado, é toda a graça. Imagine, né? Portas que se abrem, porta de emprego que se abrem, uma causa na justiça que sai, entende? De repente, a qualificação profissional, não sabia, aprendo.
Caramba, eu tinha uma dificuldade de entender isso, por que eu estou entendendo assim tão rápido agora? Vocês entenderam ou não? Então, o ato de ofertar, a gente tem que olhar direitinho na perspectiva bíblica, né? Primeiro, a gente dá porque Ele nos deu. Dá porque recebemos. Nós já temos tanto, né? Mas muitas outras coisas virão, mas vocês entenderam ou não? Então, é importante ser bíblico. Fala assim, pense biblicamente. E o diabo não vai te confundir. Pense biblicamente, né? Glórias a Deus. Ainda a semana tem um rapaz aqui que estava com uma situação complexa. Foi dada a ele uma palavra. Foi dada a ele uma palavra. O homem hoje já apareceu trazendo dízimo, pagando voto e tal. Uma palavra. Essa é a igreja, né? A outra parte, aquilo que bate na tua mão, administre bem, né? O dom, o poder de Deus para administrar e ser próspero mesmo. Rumo à prosperidade, é o ano de José. Com José não tem não prosperidade, é prosperidade, independentemente da situação, né, Adriana? Né, Marcelo? Né, Tiago? Independentemente da situação, fala, não vai acontecer. Vai acontecer. Quer dizer, o que acontece à igreja, Deus faz acontecer a você. O que acontece no ministério, Deus faz acontecer, porque isso é a lei espiritual e nós pedimos a Deus isso. Glórias a Deus. Mas vocês entenderam aí o texto bíblico? Todo mundo entendeu, gente? Entendeu? Porque nós vivemos pela palavra, né? Nós vivemos pela palavra. Olha o versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimentar, olha, falando aquele que dá. É o teu Deus e o meu, tá? Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira. Está dizendo aqui, gente. Seu trabalho vai ser abençoado. A gente entra agora na área do trabalho. Seu trabalho vai ser abençoado. Glórias a Deus. Agora, você também não pode ser teimoso, continuar na mesma coisa, senão não está dando certo. Abre a mente, você tem uma inteligência. Glória a Deus. Porque se diz que Deus dá, e Deus tem que dar mesmo. E se Deus tem que dar, você tem que receber. Você tem que receber porque você faz conforme Ele está mandando fazer. Então, a matemática é simples, né, pastor? Lembra uma campanha nossa antiga que era fé, mais obediência, o resultado era a bênção. Só a fé sem obediência. Amém? E para obedecer tem que ter fé, então está tudo combinado ali. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributados graças a Deus. Quer dizer, o ato de vocês, dá graças a Deus. Quer dizer, glorifica a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muita graça a Deus. Gente, seja escravo do escrito. Quer dizer, tudo isso, cara, o gesto, né, daquela pessoa que fez a oferta que nem podia fazer, né? Ou então pegou, né, tem prosperidade, mas foi lá e arrancou, né, da parte da sua prosperidade e trouxe. Deus está vendo isso. Não fica avarento, não. Né? Eu gosto da pastora Cristina, quando ela fala, uma parte que ela fala da pessoa que de repente começa a prosperar, né, Cristina? Porque começa a acumular e fica, epa, não vou tirar não, porque senão vai diminuir. Não é isso? Vá lá, porque Deus vai te dar mais e você vai tudo aumentar, e as coisas virão. E as coisas virão. Deus é tremendo. Fala assim, Deus é tremendo. Deus é tremendo. Até no meio da luta, sabe? Até no meio da dor, de repente sai uma coisa que você nem esperava. Tem até o testemunho do Éder aqui, que, meu Deus, né? Visto como na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade que contribuís para eles e para todos. Enquanto oram eles a vosso favor com um grande afeto, aqui são os pastores orando, né? Em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável.
Essa questão de Deus no recurso é tão grande quando você vê pela Bíblia. Eu sou bíblico, né? Então eu penso biblicamente. Você não pensa subjetivamente, você pensa biblicamente, né? Vocês sabem que teve um ano, foi o ano de 2006, que naquelas ofertas de final de ano nós fomos provados, né? Como sempre aconteceu na história da igreja, né? Nada é novidade, né? Quem lê a Bíblia... Não... Eu percebo o seguinte, se você lê muita Bíblia, e se for de Bíblia, controlado pela Bíblia, sabe? O impacto de qualquer acontecimento negativo, ele é amaciado porque você diz, olha, isso já aconteceu. Né? E Deus, então, vai agir. E eu nunca me esqueço, vai agir, né? Eu nunca me esqueço quando eu chego um dia de manhã cedo, meu cooperador Reinaldo com lágrimas, chorando, na sala da secretaria, né? Porque o setor onde ele administrava ali, a porta tinha sido arrombada. Quem se lembra disso? Vocês sabem que isso aqui é passado, já deu até exclusão, né? Enfim, porque a pessoa... Não foi? Mas eu me recordo que quando eu entrei naquela sala, né? Que, se eu não me engano, foi no dia 2, né, de janeiro de 2006. Pela manhã cedo. E quando entrei que vi, né? Alguém arrebentou a chave, onde guarda a chave, onde faz as coisas, arrombou a porta, né? E entrou, e arrastou o dinheiro, aquela coisa toda, né? Minha primeira reação foi, quando eu entrei na sala, me compadeci muito do cooperador, chorando, mas eu levantei as minhas mãos para o céu, porque eu sou crente. Sou guiado por isso aqui. E eu comecei a adorar a Deus e falei, Deus, essas ofertas de final de ano não foram afetadas, porque o teu povo trouxe para ti. Então, quer dizer, qualquer ato, né, do principado, potestade, tal, etc., não iria afetar a sua entrega a Deus, porque o que você entregou foi a Deus e subiu. Então, isso é um aprendizado muito grande. E naquele dia, alguém disse, então vai ter que chamar a polícia, vai ter tal. O Espírito Santo falou, não vai chamar, não. Nós vamos orar e vamos hoje saber quem fez isso. Vamos a Deus. É porque se você for crente, você vai entender que o mundo já é no maligno, né? E a última coisa que você vai fazer é querer ser mais um que vai ocupar aí o judiciário e tal, que eles estão assim, né? E tem uma forma burocrática de resolver, né? E que até acaba, muitas das vezes, botando suspeita sobre quem não tem nada a ver. Então, o Espírito Santo de Deus nos deu essa santa direção. Ao final do dia, o Espírito Santo confirmou quem foi que fez isso. Quem foi que fez isso? E depois houve a devolução, não é? Então, nós tivemos um trabalho extraordinário feito pelo Espírito Santo, sempre com cooperadores, tudo que eu estou falando aqui tem cooperadores que participaram, né? Não sei se o pastor Alfredo participou, mas o pastor Ailton, o pastor Enoque, e depois, ao final do dia, Alexander, né? Enfim, Gislene, né? E tudo mais. Mas o que eu quero dizer é, vocês precisam acreditar em cada palavra que diz que aquilo que vocês trazem vem para Deus, né? Financiou aqui a obra, né? Correto? A 10ª parte foi, mas aquela sua intimidade, entendeu, Machado? Que você trouxe para Deus, para financiar um negócio de Deus na terra, já que no céu ele não precisa de um centavo.
A gente precisa gostar de pensar assim, meus irmãos. Pense. Aquilo que você pensa, né, é o que vai determinar você. Então, como é que Deus é Deus? Né? Aí, voltando àquele episódio de 2006, aquela página de 2006, como é que Deus, né, me orientou dessa forma? Porque eu sou da Bíblia. Eu sou um pastor que não fosse da Bíblia, seria uma tragédia, né? O cara vai pensar como todo mundo pensa, e agora? Como é que foi? E não ia descobrir tão cedo. Entenderam ou não? Nós não somente se descobriu, né? Mas como uma equipe nossa foi lá, como o pastor Enoque, foi o Alexandre, você foi tarde da noite, não é isso? E lá, então, o Espírito Santo entregou tudo na casa dele, né? Na casa do rapaz, que você já sabe o nome, né? A gente espera que um dia ele se arrependa de verdade, porque foi uma coisa muito feia. Tocar naquilo que é de Deus. Tocar em dinheiro de Deus é uma coisa séria, né? Tocar em dinheiro de Deus é uma coisa séria. Mas nós temos a história, né, de que como Deus socorre, como Deus protege, né? E os pastores que estão aqui, vocês não podem não imaginar, mas eles são pastores e pastoras muito consagrados. Eles não vivem para eles não têm hora para eles, vivem para Deus. E oram muito por todos vocês. Então, a gente orienta pela palavra. Então, tem muita orientação. Senhor, libera, né? Senhor, libera a bênção. Ele financiou, ele entregou e tal. Porque está na palavra. A gente vai, conversa com Deus. Né? Não vou usar a palavra cobrar, né? Eu prefiro não usar, mas a gente apenas vai ao nosso Deus, que Ele gosta da gente. Ele gosta de você estar em cima dele. Senhor, libera aí. Libera aí. Então, muitos de vocês se preparem com muitos testemunhos. Só está faltando um glória, meu Deus. Você se prepara para muitos testemunhos. Porque você financiou ali, vai financiar e vai continuar financiando. Né? Vira assim, fala assim, eu sou um financiador da obra de Deus na terra. Fala assim, agora o que eu entrego aqui repercute na eternidade. Amém? Repercute na eternidade. Paulo fala sobre o crédito. Não fala? Paulo fala sobre isso lá em Filipenses, né? Que abunde o vosso crédito, né? Eu espero que várias pessoas, que se tem alguém que não é fiel, que não é dizimista, né? E que tem a mão presa, que você se arrependa, né? Porque às vezes uma obra tão grande como essa, e você ouvindo e não participando, né? Então, claro que Deus está te vendo, entendendo? À luz da palavra de Deus, né? Mas Deus ama aquele que dá com alegria, né? E voluntário. Voluntário, o que significa voluntário? É aquele que tem boa vontade. Não, eu vou dar porque eu tenho boa vontade com Deus, com a obra. Nós estudamos esse texto, né? Que voluntário ficava assim um sentido, né? Alguém, não é voluntário, se não quiser, tá. Não, mas aí Deus está te olhando. Aí aquela ali teve boa vontade comigo, é voluntária. Aquela ali teve boa vontade. Fechou, estou vendo você não tem boa vontade. Mas eu faço chover, faço sol, tal, mas eu sei que você não tem boa vontade. Então é muito importante no momento desse a gente refletir, né? O que é que Deus pode fazer através de uma igreja, não importa se ela esteja na Macedônia. Então você se prepare que a gente vai tentar falar mais sobre esses assuntos, a título até de agradecer e ensinar, tá? Quando você fala em Deus, está falando de um Deus que é santo. Você está falando de um ser que a sua natureza é santidade. Significa, então, para que Deus esteja conosco, indo em qualquer etapa, Ele vai dizer, para que você ande comigo, para que eu ande com você, você tem que ser santo. Por quê? Eu sou santo. Muitos evangélicos hoje, muitos crentes hoje, quando eles falam em Deus, eles falam de uma maneira muito superficial e tem uma mensagem: Deus é amor. Parece que eles querem colocar Deus no nível daqueles pais que são permissivos com filhos mal criados. Já viu aquela mãe que jamais, né,
ensina princípios, ensina justiça aos filhos, né? Ô coração de mãe, ô coração de pai, está tudo errado. Deus não é assim, sabe por quê? Porque Ele é santo. E o verdadeiro amor é um amor que não exclui a santidade de Deus, não exclui a justiça de Deus. Igreja do século 21, precisamos perceber este Deus na sua totalidade, um Deus que odeia o pecado e que ama sim o pecador. Todavia, Deus nunca vai se adaptar ao pecador. Parece que as pessoas acham que Deus vai se adaptar porque Deus entende, Deus é assim. Mentira! Isso é forjado por Lúcifer. Porque quando você vê este livro de Gênesis e Apocalipse, você vai ver um Deus que ama, mas corrige. Por essa razão, ele diz: vocês devem se santificar. Eu acredito que hoje o Espírito Santo está chamando a igreja, e a mensagem necessária é a mensagem da santificação. Você vai conferir agora aquilo que Deus tem feito na nossa igreja. Nessa pandemia, nós temos experimentado a boa e poderosa mão de Deus. Pessoas têm sido curadas, pessoas têm prosperado, milagres extraordinários e bombásticos têm acontecido nesse ministério. Eu queria que você acompanhasse agora o testemunho de algumas pessoas que alcançaram vitórias através da fé. Olha só. Eu sou o missionário Juliano, missionário de tempo integral, represento o reverendo José de Santana Santos e o pastor André Batista aqui em Garibaldi, Caxias do Sul. E eu tenho um grande testemunho na área financeira, onde Deus tem operado um grande milagre no sustento da igreja, no nosso sustento aqui em Garibaldi. Em maio deste ano, o reverendo ele prega uma grande mensagem, sendo dirigido pelo Espírito Santo, incentivando aos líderes das igrejas a ofertar para a igreja sede. E isso me incomodou muito, porque eu não tinha o valor. E a partir desse dia, eu tomei uma decisão essa que eu já deveria ter tomado antes. Quero até pedir perdão a Deus, pedir perdão ao Espírito Santo, pedir perdão ao reverendo, de eu não ter sido sensível a isso antes, mas a decisão de separar a 10ª parte, separar o dízimo de todo o valor que entrar de ofertas e de dízimos da igreja de Garibaldi e entregar à igreja de Porto Alegre. Porque até então, a igreja de Porto Alegre complementava para a gente cumprir com todos os compromissos da igreja aqui de Garibaldi. Quem nos ajudava era Porto Alegre. E a partir desse dia que eu comecei a separar de todo o valor que entrava, a 10ª parte, agora não era mais Porto Alegre que enviava dinheiro para Garibaldi, sim, Garibaldi devolvendo o dízimo para Porto Alegre. Esse é o primeiro testemunho. Na semana passada, o reverendo faz um desafio para levantar um valor para a compra das câmeras para a igreja sede. E nesse dia, eu fui mais uma vez incomodado que não tinha recurso para enviar para a igreja sede. E neste dia, estava faltando no caixa da igreja de Garibaldi R$800 para cumprir com todos os compromissos do mês. E eu falei com o Espírito Santo. O Espírito Santo, a mesma unção que está sobre o reverendo, está também sobre a igreja de Garibaldi. Então o Espírito Santo ele vai agir no coração dos irmãos e vamos conseguir levantar um valor para pagar os compromissos, para honrar os compromissos da igreja aqui em Garibaldi e enviar também um valor para a igreja sede. Então no outro dia eu enviei uma mensagem para os irmãos daqui de Garibaldi, Caxias do Sul, e no mesmo dia foi levantado exatamente o valor que faltava para pagar as despesas do mês, os R$800 que faltavam.
Só que ainda faltava o valor para enviar, dar uma oferta para a igreja sede. E durante a semana nós, em oração, pedindo, né, a Deus, para Deus honrar, para Deus mandar os recursos financeiros. E hoje pela manhã eu recebi uma mensagem de um irmão dizendo que tinha uma oferta para entregar. E eu fui até esse irmão, ele pediu para mim ir até ele. E ele conta que no culto online de quinta-feira, ele escuta a voz do Espírito Santo. A mensagem foi que não deveríamos resistir à voz do Espírito Santo. Isso ele contando. E às 4 horas da manhã, ele levanta, incomodado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo fala ao coração dele que o dinheiro que ele tinha guardado não era para ele gastar naquilo que ele tinha planejado, e sim era o dinheiro que ele deveria dar de oferta na igreja. Então ele, movido pelo Espírito Santo, ele me chama e entrega um valor de R$3.000, e esse valor veio na hora certa, porque justamente num momento onde eu tinha que honrar compromissos da igreja aqui em Garibaldi. A igreja de Garibaldi teve que entregar o templo no início da pandemia, e no acordo que eu fiz com o proprietário, eu tinha até setembro para cumprir, né, pagar ali o último aluguel e cumprir com todas as despesas que faltavam para a entrega do templo. E neste momento que está encerrando o prazo, esse irmão, ele me chama e entrega esse valor, e eu consegui então cumprir o compromisso da entrega do templo, de pagar o que faltava para pagar dentro do prazo, e vou conseguir, a igreja de Garibaldi vai conseguir agora enviar uma oferta de R$1.000 para a nossa igreja sede. Então, este é o grande milagre que Deus tem agido na igreja aqui em Garibaldi. Deus tem nos sustentado, resposta de oração. Nós temos perseverado na campanha de ser cheio do Espírito Santo, temos perseverado na campanha de socorro urgente de Deus. Muito obrigado, reverendo José de Santana Santos, obrigado, pastor André Batista, por ter nos formado. Eu louvo a Deus pela vida do reverendo José de Santana Santos. Muito obrigado por tudo. Glórias a Deus. Estamos juntos até a volta de Jesus. Olá, você conhece o nosso canal no YouTube, AD Gramacho TV? Aqui você tem acesso a mensagens pregadas pelo nosso reverendo, estudos bíblicos, cultos ao vivo e assiste o programa Mundo Real, que vai ao ar de segunda a sexta às 15 horas. E ainda fica por dentro de tudo que Deus tem feito neste ministério. Divulgue a palavra de Deus através do nosso canal, siga nossas redes sociais no Instagram e Facebook e nos ajude a divulgar a mensagem de Cristo, levando esperança aos corações. Acesse agora a AD Gramacho TV e tenha acesso a todo o conteúdo disponível. Deus te abençoe. Shalom. Nós queremos agora fazer uma oração por você que está enfrentando algum problema em qualquer área da sua vida. Eu quero apresentar a vocês um Jesus que não perde batalhas. Jesus Cristo, a Bíblia apresenta o nosso Deus como o Senhor dos Exércitos. E Jesus disse, tudo, preste atenção, tudo que pedires em meu nome crendo, vocês vão receber. Eu queria que você agora, aonde você estiver, se você puder curvar sua cabeça, ou se você não pode, estar com seu fone de ouvido, ou no seu smartphone, mas que você acompanhasse essa oração conosco, que nós vamos falar com Deus. E esse Deus, Ele não está surdo, nem se aposentou e tem poder para mudar qualquer situação que você esteja enfrentando na sua vida. Vamos orar?
Querido Deus e Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu oro agora por cada uma das pessoas que através do YouTube, do Facebook ou do aplicativo da nossa igreja está acompanhando a programação do Mundo Real. Senhor, eu te peço em nome de Jesus Cristo, acaba com o sofrimento dessas pessoas, pessoas que estão orando por uma porta de emprego, querem se livrar dos vícios, o casamento à beira de um divórcio, de uma separação, a dor, a calamidade, a tristeza tem chegado na vida dessas pessoas. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, faz um grande milagre acontecer na vida de cada um deles agora. Deus, que eles possam experimentar a tua paz, porque a Bíblia diz que o Senhor é o príncipe da paz. Meu Deus, transforma derrotas em vitórias, tristeza em alegria, doença em saúde. É o que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, eu quero agradecer a Deus pela sua companhia, lembrando que nós estamos de segunda a sexta, sempre às 15 horas, através do Facebook, do YouTube. Você que não baixou o aplicativo da nossa igreja, logo vai rodar um comercial para você aqui do aplicativo, você pode baixar e acompanhar todas as novidades, informações, cultos, seminários, escolas que tem acontecido nesse ministério, tá bom? Eu queria também pedir para que você procurasse a nossa igreja e fizesse uma visita aqui na nossa sede internacional, Avenida Daci Vargas, 701, bairro de Gramacho. Nós temos culto, sabe quais os dias? Todos os dias a igreja está aberta para abençoar a sua vida. Nos procure, o telefone está aparecendo para você aqui, tá bom? Que Deus te abençoe. De segunda a sexta estamos ligados aqui nas nossas redes sociais e com certeza você que orou e creu, Deus abençoa a sua vida. Grava o seu testemunho, manda para cá que nós vamos contar aquilo que Deus tem feito através da fé. Um forte abraço, procure a nossa igreja, acredite, não desanime, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e vamos em frente, tá bom? Que Deus te abençoe e até lá. Shalom.